Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós temos várias informações de extrema relevância para o mercado acontecendo ao mesmo tempo. Então eu vou procurar ser mais conciso aqui para poder falar sobre todas elas. A gente tem, primeiro momento, os treasuries americanos de 10 anos, que são as taxas de juros de 10 anos lá nos Estados Unidos, elas estão nos patamares mais elevados desde a crise de 2007 e 2008. Então isso, por si só, já gera preocupação dos mercados, tanto é que as bolsas, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e na Europa também, e até mesmo na Ásia, que abriu durante a madrugada, todas caíram de ontem para hoje. Só que a gente lembra que o mercado vive um dia de cada vez, né? Então hoje, o drive principal do dia vai ser a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, que ele vai falar 1h da tarde. Além dessa fala dele, ainda tem mais 6 membros que vão falar durante o dia, mas o mercado vai ficar de olho na fala do Powell. Porque a gente tem que lembrar que os outros membros vinham falando aí nas últimas semanas de que esses juros nesse patamar nos Estados Unidos já está sendo restritivo o suficiente e o Fed provavelmente não vai precisar dar mais altas de juros, o que é a fala mais positiva possível que o Powell pode falar. Mas, na verdade, ele não vai falar com todas as palavras, ele vai dar-se a entender essa positividade ou não, né? Se ele se manter duro nas falas, a gente vai continuar com um período de queda das bolsas aqui e no mundo, né? Mas, a princípio, o foco do mercado tá para 1h da tarde a fala dele. Só que tem outras coisas bem importantes acontecendo pelo mundo, como a suspensão das sanções que os Estados Unidos fazia contra a Venezuela. Essas sanções vinham desde 2017 e eram focadas no petróleo, né? E, basicamente, os Estados Unidos extinguiu essas sanções. Automaticamente o petróleo caiu, por conta de que se realmente isso se manter, né, sem sanções, nós teremos mais petróleo no mercado, mais petróleo dá um alívio no preço do petróleo, o que é positivo para o cenário de inflação. Tá, ótimo. Agora, no cenário das ações, nós temos a Tesla e o Netflix como os principais balanços que saíram ontem à noite. A Tesla decepcionou as expectativas dos investidores, e inclusive o Elon Musk falou também que a fábrica que eles estão produzindo no México, ela ainda não vai avançar por conta de taxas de juros extremamente altas ainda no mundo. Então ele deu essa explicativa que não foi muito bem aceita pelo mercado, então a gente tem uma queda já no pré-mercado das ações da Tesla de quase 5%. Então, isso tende a se refletir para as outras ações de carros elétricos pelo mundo, inclusive na Ásia. E no balanço da Netflix, nós tivemos uma surpresa extremamente positiva e as ações já estavam subindo aí mais de 13% no pré-mercado, o que está contrabalanceando para que os futuros das bolsas de tecnologia pelo mundo não caiam tanto assim, né? Mas ainda o reflexo durante a madrugada foi negativo. E nós teremos hoje divulgação de 3 dados importantes lá nos Estados Unidos, que é o índice de atividade industrial Fed Filadélfia, as vendas de casas novas e os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Lembrando que dados fortes da economia dos Estados Unidos são vistos como ruim no momento atual, porque mostra que o Fed vai precisar ser mais agressivo na política monetária e ninguém quer isso nesse momento. Então, esses dados vão refletir pelo mundo, inclusive a Ásia, ela já fechou durante a madrugada com uma queda bem expressiva nas bolsas. Obviamente a gente tem essa preocupação generalizada, puxada um pouco por questão da Tesla. A Tesla fez com que as empresas de carros elétricos por lá também caíssem, mas o foco principal lá na Ásia, obviamente, assim como no mundo, são essas taxas de juros dos Estados Unidos, os maiores patamares desde a crise de 2008. Então isso sim fez pressão de queda para as bolsas lá, refletindo com quedas bem expressivas. Inclusive a bolsa de Hong Kong, ela teve a maior queda por lá e foi puxada sim pelo pessimismo no setor de carros elétricos, mas também por questão da Country Garden, que é aquela incorporadora chinesa que realmente tem relatos que ela não pagou aqueles 15 milhões que venciam ontem. Então, obviamente, isso reacende aquela preocupação com o setor imobiliário chinês e tudo se acumulou ontem e as bolsas fecharam hoje durante a madrugada bem negativas. Na Europa, a gente está tendo agora as bolsas durante a madrugada no negativo. Nós tivemos balanços piores do que o esperado da Nestlé e da Renault por lá. Então, só aumentaram esse cenário, né? Mas lembrando que o foco foi refletir um pouco essa preocupação com os juros altos nos Estados Unidos. E nós temos um fato relevante que é o primeiro-ministro do Reino Unido, ele vai para Israel também, na verdade já foi. E para finalizar aqui o Brasil, nós temos somente na agenda uma fala do presidente do Banco Central brasileiro, que é o Roberto Campos Neto. Ele vai falar hoje num evento que vai ser observado pelos mercados, mas o foco total são sim para as informações que vão vir dos Estados Unidos com a fala do presidente do Banco Central deles por lá. Hoje, a nossa bolsa aqui no Brasil tende a abrir em queda ainda e o nosso dólar em alta, só que, óbvio, isso pode se amplificar ou se inverter totalmente, dependendo das falas do Jerome Powell lá nos Estados Unidos.